Homem radioativo. A gente já viu que a pessoa que tem aquele jeito tóxico. Eita. Só que no caso. Muita gente assim? Não conheço. Não diga os nomes, tá? Cala-te boca, Erlambastos. Agora, já imaginou se essas pessoas tóxicas, elas chorassem sangue? Minha Nossa Senhora, a gente tá falando de radioativo, pessoas radioativas real, no caso, né? Verdadeira, tá, gente? A história desse homem, ele permaneceu aí durante 83 dias, tá bom? Enquanto ele chorava sangue, gente. E outra, Erlan, a pele dele derretia. É uma história para ser estudada. Olha a cara dele aí, ó. Não entendi nada, né? Japonesinho aí todo. Vamos saber a história desse homem aí, o radioativo, tá bom? Impressionante a história desse homem, tá? Uma curiosidade tanto aqui no Programa da Tarde. Confere aí. O Programa da Tarde encontrou a trágica história do homem mais radioativo mantido vivo por 83 dias, enquanto chorava sangue e a pele derretia. A instalação de tratamento de combustível de urânio da Japan Nuclear Fuel Conversion, uma empresa subsidiária da Sumitomo Metal Mining, está localizada ao longo da costa do Oceano Pacífico Norte, em Tokaimura, na prefeitura de Ibaraki, a cerca de 120 quilômetros a nordeste de Tóquio. O processo de preparação do combustível nuclear consistiu na dissolução do pó de óxido de urânio em ácido nitrito em um tanque de dissolução, seguido pela transferência dele, já como solução de nitrato de uranila pura, para uma coluna de armazenamento que fazia a mistura antes de ser transferida para um tanque de precipitação. O processo foi bem pensado e desenvolvido com base nos requisitos gerais de licenciamento para limitação de massa e volume, tanto do tanque quanto da coluna de armazenamento, que definia a quantidade de material transferido para o tanque. No entanto, em novembro de 1996, o procedimento de trabalho da usina foi modificado sem permissão das autoridades. O objetivo era permitir que o óxido de urânio fosse dissolvido em baldes de aço inoxidável ao invés do tanque de dissolução, tudo para acelerar o processo ao despejar a substância diretamente no tanque de precipitação. Desse modo, o que era para acontecer na coluna de armazenamento foi feito por agitação mecânica, impedindo um controle de criticalidade, uma reação em cadeia de fissão autossustentável. Para piorar, não havia um controle da quantidade despejada no tanque de precipitação de 100 litros, só aumentando aí o risco de algo dar errado. Em 29 de setembro de 1999, Hisashi Oshii, de 35 anos, Masato Shinohara, de 39, e Yutaka Yokokawa, de 54, estavam preparando o combustível para despejar no reator Joyo, o de número 3 da usina. Apesar de exercerem a função há muitos anos, eles não tinham nenhum conhecimento científico de como todo o processo funcionava, portanto, só estavam cumprindo ordens. Eles dissolveram o pó de octóxido de triurânio em ácido nitrito nos baldes de aço inoxidável e despejaram a solução diretamente no tanque de precipitação. Foram 16 litros de óxido de urânio enriquecido a 18%, mais 8 litros de urânio 235 distribuídos entre 4 baldes. Na manhã de 30 de setembro daquele ano, quando o volume alcançou 40 litros, o equivalente a 16 quilos de urânio, uma capacidade muito maior do que a indicada, a massa crítica necessária para iniciar uma reação de fissão nuclear foi alcançada, mantida e acompanhada pela emissão de neutrões e radiação gama. Na ocasião, Oshii e Shinohara misturavam o combustível no tanque, enquanto Yokokawa, que deveria inspecionar esse processo, estava sentado a uma mesa a cerca de 4 metros de distância dos colegas. Era aproximadamente 10h35 quando Oshii acrescentou o 7º balde de nitrato de urânio e viu um clarão azul que se espalhou por todo o local. A criticalidade havia acontecido, causando a fissão nuclear e disparando uma rajada de raios gama e nêutrons. Imediatamente eles vomitaram, sentiram falta de ar e começaram a passar mal. Os homens desmaiaram assim que colocaram os pés na sala de descontaminação. O desastre
desastre nuclear estava acontecendo. Não houve explosão, mas a reação disparou o alarme para imediata evacuação. Dos 39 edifícios residenciais dentro de um raio de 350 metros da usina, 161 pessoas foram evacuadas e só foram autorizadas a retornar às suas casas após 2 dias. Os 3 trabalhadores, porém, não tiveram a mesma sorte. Oushi e Shinohara foram expostos a 17 sieverts de radiação, sendo que 8 sieverts já são o suficiente para causar uma morte, mesmo com tratamento. Enquanto os produtos da fissão contaminavam o prédio e os arredores da usina, eles foram levados para o hospital Mito. Os médicos disseram durante uma testagem que os cromossomos de Oushi foram destruídos como vidro, devido à letal exposição que ele sofrera, tanto que a sua contagem de glóbulos brancos caiu para quase 0 e seus órgãos estavam entrando em colapso por conta das graves queimaduras internas. Uma vez sem cromossomos, as células do homem não podem se regenerar, resultando na falha irreversível de seu sistema imunológico. Oushi foi considerado a única pessoa em todo o Japão a receber uma quantidade tão mortal de radiação em tão pouco tempo. Estima-se que ele tenha sido exposto a uma quantidade de energia equivalente à do hipocentro do bombardeio de Hiroshima. Em uma semana de hospitalização, os médicos se mobilizaram para fazerem o primeiro transplante mundial de células tronco periféricas, para que Oushi pudesse gerar glóbulos brancos novamente. A irmã dele era compatível e doou as células. Alguns dias depois, a pele dele começou a descamar e ficar exposta em carne viva, sem nenhuma membrana de regeneração. Sem conseguir respirar, ele declarou: "Não aguento mais, eu não sou uma cobaia." Porém, os médicos não obedeceram à vontade dele e o colocaram em coma induzido. No 18º dia, a contagem de leucócitos dele voltou ao normal. Mas uma semana depois, os exames acusaram que a radiação estava atacando as células transplantadas. No 27º dia, o intestino de Oushi começou a derreter e em 3 semanas ele sofreu de uma hemorragia contínua. Ele chegou a receber 10 transfusões de sangue em 12 horas, à medida que começou a perder cerca de 10 litros de líquidos por dia através da carne, de modo que precisaram envolvê-lo em gaze. Com o sangue saindo até pelos olhos, a esposa e familiares de Oushi pediram aos médicos que o sofrimento do homem acabasse, mas não foram ouvidos. Semana, os músculos do homem começaram a cair. No 59º dia, quando o coração de Oushi parou 3 vezes em menos de 40 minutos, ele foi ressuscitado. Após muito sofrimento desnecessário, no 83º dia no hospital, Hisashi Oushi morreu de falência múltipla dos órgãos em 21 de dezembro de 1999. Por outro lado, seu colega Shinohara teve um destino menos cruel, ainda que igualmente doloroso. Ele conseguiu se recuperar bem no início de 2000, mas em fevereiro contraiu pneumonia e foi colocado em um respirador. A última mensagem que escreveu para sua família foi: "Mamãe, por favor." Ele morreu em 27 de abril de 2000, de falência múltipla dos órgãos. Ikokawa foi o único que conseguiu se recuperar. A morte dos 2 trabalhadores serviu para debater a relação do Japão com a energia nuclear e também para punir Tokaimura pelo seu histórico de tomar atalhos para acelerar a produção sem pensar em seus funcionários. O desastre foi considerado o pior envolvendo radiação nuclear no país antes de Fukushima. Foi concluído que o desastre aconteceu por erro humano. 6 funcionários foram presos e acusados de negligência, inclusive Yokokawa, o qual afirmou esquecer que o nível havia sido ultrapassado. Ainda assim, isso não teria acontecido se a usina seguisse os protocolos para usar os equipamentos corretamente.
Minha nossa, sofreu demais, hein? Muito sofrimento. E você viu aí, né, que a família queria já dar um basta nesse sofrimento, mas aí os médicos não, ainda queriam continuar. Mas aí ele não aguentou. Agora, gente, que impressionante, né? Até o corpo tá lá todo se derretendo, chorar sangue. É muito sofrimento, né, Valdeluz? Ai, demais. Você imagina a situação em que a pessoa vive, né, e conseguindo se comunicar apenas por carta, mandando ali mensagens. É algo realmente que a gente se pergunta se para ele realmente não foi, inclusive, até a hora que ele, né, você partir dessa para melhor ter o descanso, né, como se costuma dizer, porque é um sofrimento muito grande aí na Terra. 83 dias, viu? Minha nossa. Bem, a gente vai agora contar aquela história que você sabe quando você fala assim, nossa,